10 fatos horríveis sobre os imortais persas. Número 10. O nome. De acordo com relatos do historiador grego Heródoto, os imortais sempre mantiveram uma unidade de 10.000 homens, nem mais nem menos. Caso alguém viesse a falecer, adoecer ou algo desse tipo, imediatamente era substituído por outro soldado. Isso criava a impressão de que a unidade era composta por seres imortais, já que seu número nunca diminuía. Para se tornar um imortal, o guerreiro precisava nascer na Pérsia e o treinamento iniciava em uma idade jovem. Quando uma vaga na unidade dos imortais surgia, os líderes selecionavam os melhores soldados dos grupos inferiores de guerreiros, que eram os Sparabara e os Takabara. Apesar de serem inferiores aos imortais, sabe-se pouco sobre qualquer um desses grupos. Número 9. O tamanho do exército persa. Em comparação com alguns de seus inimigos, como os gregos, os persas não possuíam as melhores armas. Apesar de usarem armaduras escamosas, seus escudos eram feitos de madeira e vime, o que não fornecia muita proteção contra espadas e lanças dos espartanos. Em vez de confiar apenas na força de suas armas, os persas tentavam intimidar seus inimigos com o tamanho de seu exército, que, de acordo com Heródoto, chegava a 3 milhões de homens sob o comando de Xerxes. No entanto, pesquisadores modernos não acreditam que esse número esteja correto. Na realidade, provavelmente eles contam com cerca de 70.000 soldados de infantaria e 9.000 cavaleiros, o que ainda representa um grande contingente militar. Além disso, o exército era acompanhado por caravanas que transportavam concubinas e servos que os imortais tinham permissão para levar consigo, o que dava a impressão de um exército ainda maior em avanço. Apenas com base no tamanho de seu exército, algumas cidades se rendiam ao ver as forças persas avançarem em sua direção. Número 8. Treinamento. O treinamento dos persas imortais era rigoroso e começava cedo. Desde o nascimento, os meninos eram separados de seus pais até os 5 anos de idade, quando eram levados para iniciar seu treinamento como guerreiros. Esse treinamento envolvia uma ampla gama de habilidades, incluindo arco e flecha, combate corpo a corpo, sobrevivência em terra, prática de guarda, treinamento para marchas exaustivas e, por fim, todo jovem persa em treinamento precisava aprender a domar um cavalo selvagem. Eles ingressavam no serviço militar aos 15 anos e permaneciam como soldados até os 50 anos, quando finalmente poderiam se aposentar, desde que vivessem o tempo suficiente. Após ingressar no serviço militar, eles podiam se tornar soldados de infantaria ou cavalaria, mas não era uma designação permanente, já que os veteranos mais habilidosos poderiam servir em ambas as unidades. Os soldados também recebiam treinamento em arco e flecha e combate corpo a corpo, o que maximizava a eficácia de seu já imenso exército. Número 7. Prática de guerra. Um desafio enfrentado pelo exército persa era a logística de movimentação de todos os soldados, o que resultava às vezes em longos períodos de inatividade. Então, o que eles faziam para ocupar o tempo? Que tal caçar leões, panteras e chitas? Curiosamente, os imortais tinham permissão para viajar com caravanas durante suas jornadas. Essas caravanas estavam repletas de comida, então eles não caçavam os grandes felinos por necessidade de alimento. Em vez disso, caçar os grandes felinos era uma forma de prática que mantinha suas habilidades de batalha afiadas, e eles utilizavam as peles para decorar suas caravanas e uniformes. As peles se tornavam um símbolo de bravura e habilidade dos imortais. Devido à sua periculosidade, essas caçadas geralmente eram realizadas apenas por pessoas de alto escalão, como os próprios imortais. Número 6. Cavalaria. Embora as armas dos persas não tenham sido suficientes para garantir vitórias nas guerras contra gregos e macedônios, uma vantagem clara que as armas dos imortais possuíam sobre as forças inimigas era a sua versatilidade e capacidade de serem utilizadas a cavalo. Isso tornava suas armas leves incrivelmente perigosas, pois, montados a cavalo, eles podiam aplicar mais forças em seus golpes contundentes e golpes afiados de lanças. Outra invenção na forma como os persas utilizavam sua cavalaria eram as bigas com lâminas.
As carruagens com lâminas foram inventadas nos primeiros dias do Império e continuaram sendo utilizadas até a sua queda em 330 a.C. Essas bigas eram altas, deixando apenas uma pequena parte do condutor exposta acima da roda. Presas em cada eixo, havia lâminas de ferro com 60 centímetros de comprimento que giravam e cortavam as pernas de seus inimigos. Além disso, não se tratava apenas de um corte limpo. As lâminas perfuravam e retalhavam a pele, os músculos, nervos e ossos das pernas. Além das carruagens e dos homens a cavalo, os persas também utilizavam cavaleiros de camelo. Em uma batalha, eles até trouxeram 10 elefantes de guerra, mas pouco foi registrado sobre sua unidade animal de combate. Número 5. Os portadores da fruta. A arma predominante utilizada pelos imortais eram suas lanças. Essas lanças geralmente tinham cerca de 1,80 m de comprimento e uma ponta afiada em forma de folha larga feita de bronze ou ferro em uma extremidade e um contrapeso de metal na outra extremidade. Esse contrapeso também era utilizado como uma arma contundente de grande força. Frequentemente, esses contrapesos eram esculpidos no formato de frutas, indicando a posição do portador. A romã era a mais comumente utilizada. No entanto, os 1000 membros da elite dos imortais tinham um contrapeso em forma de maçã, e esses portadores da maçã eram os guarda-costas do imperador. Esses soldados eram os melhores guerreiros selecionados dentre as unidades militares de elite do maior exército da história antiga. Eles protegiam o palácio e suas lanças eram ainda mais longas, com 2 a 2,5 metros de comprimento. Se o imperador saísse do palácio, eles o cercariam por completo, tornando quase impossível alcançar o imperador persa e, assim, garantindo sua segurança. Número 4. Armamento completo. A maioria das armas utilizadas pelos imortais era relativamente leve, o que apresentava suas desvantagens. No entanto, uma grande vantagem era a capacidade de carregar múltiplas armas ao mesmo tempo. Os soldados de infantaria carregavam no mínimo uma espada curta, uma lança, uma aljava cheia de flechas, um arco e um escudo. Quanto aos cavaleiros, eles portavam um escudo de bronze, 120 flechas, uma maçã de ferro e 2 lanças de ferro. Para a proteção, os imortais e outros soldados utilizavam armaduras feitas de bronze e ferro, com escamas que refletiam a luz do sol, brilhando intensamente. Isso aumentava sua visibilidade ao avançar em direção às cidades. Número 3. Estratégias de batalha. As táticas de batalha utilizadas pelo Antigo Império eram impressionantes e eficazes. As flechas persas, embora finas, eram altamente eficientes em um alcance de aproximadamente 110 metros. No entanto, o verdadeiro poder estava na quantidade, pois eles lançavam ondas consecutivas de milhares de flechas. De acordo com relatos de um soldado grego que sobreviveu a uma batalha contra o exército persa, suas flechas escureceram o céu. A formação geral do exército aquemênida consistia em arqueiros na linha de frente, apoiados por cavalaria, infantaria leve e pesada ao seu lado. A primeira onda de ataques consistia em um bombardeio de flechas, enquanto homens com estilingues lançavam pedras e, posteriormente, pedaços de chumbo contra a linha de frente inimiga. Isso causava temor no inimigo, que acabava sendo dominado pela imensa força de trabalho das unidades de infantaria persas. Devido ao tamanho de seu exército e suas estratégias militares, o Império Aquemênida se tornou o maior império de sua época, abrangendo uma área de quase 9.000 km². Seu território se estendia desde a Anatólia e o Egito, através da Ásia Ocidental até o norte da Índia e Ásia Central. De fato, detinha o recorde de maior porcentagem da população mundial sob seu controle. Dos 112,4 milhões de pessoas que viviam em 480 a.C., cerca de 50 milhões, o que representava 44% de toda a população humana na Terra, vivia sob o domínio do Império Aquemênida. Número 2. As lâminas sagárias. Uma arma amplamente utilizada pelos guerreiros mencionados era conhecida como lâminas sagárias, um machado de guerra com um cabo fino. As lâminas sagárias possuíam uma lâmina plana tradicional em uma extremidade,
enquanto a outra extremidade tinha uma ponta afiada capaz de perfurar armaduras de ferro e bronze. Devido a seu peso leve, o machado podia ser empunhado com uma única mão, sendo comumente utilizado em combates corpo a corpo e até mesmo a cavalo. Na realidade, durante a Batalha de Granicus, em 334 a.C., o famoso líder Alexandre o Grande quase foi morto por um Sagares. Durante o confronto, Spytrindates, um comandante persa, e seu irmão encontraram Alexandre montado em seu cavalo. Uma luta se seguiu, e Spytrindates atingiu Alexandre na cabeça com um machado, cortando seu couro cabeludo. No momento em que Spytrindates se preparava para desferir o golpe fatal com os Sagares, um dos soldados de Alexandre empalou Spytrindates com uma lança, matando-o. Apesar de quase ter perdido a vida para o machado de guerra persa, Alexandre conquistaria todo o período Aquemênida em um período de 4 anos. Número 1. Guerra psicológica. Apesar de serem frequentemente chamados de bárbaros pelos gregos, os imortais valorizavam mais a guerra psicológica do que a vitória através da força e brutalidade. Um dos exemplos mais conhecidos dessa estratégia ocorreu em 525 a.C., durante a Batalha de Pelúcio, e acredita-se que tudo tenha começado por causa de uma mulher. De acordo com a história, o imperador Cambises II do Império Aquemênida desejava se casar com a filha de Amasis, o faraó do Egito. No entanto, Amasis estava preocupado com sua filha se tornasse apenas uma concubina em vez de uma esposa legítima, e não queria entregá-la nas mãos de Cambises. Em vez disso, Amasis disfarçou a filha do governante anterior e a enviou em lugar de sua própria filha. Quando Cambises descobriu o engano, decidiu tomar controle do Egito. Antes de atacar, ele elaborou um plano com base no conhecimento de que os egípcios adoravam gatos, especialmente a amada deusa felina chamada Bastet. Cambises ordenou que seus soldados pintassem gatos em seus escudos, e durante a batalha eles avançavam com um rebanho de gatos à frente. Supostamente, alguns soldados egípcios se recusaram a lutar diante dessa tática e foram massacrados. Ao todo, cerca de 50 mil egípcios perderam a vida na batalha, enquanto os persas perderam apenas 7 mil homens. Essa vitória decisiva permitiu que Cambises e os persas tomassem facilmente a cidade, e ele se estabeleceu como faraó do Egito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe aí seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, deixe nos comentários uma sugestão de vídeo e o que você achou desse vídeo, porque isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa ser distribuído para mais pessoas, incentivando aí a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!